eu pedi que Vossa Excelência pudesse assumir a presidência dos trabalhos na mesa do Senado, para que eu pudesse vir aqui, mesmo que de maneira breve, vir à tribuna e poder cumprir uma das missões que tenho como senador, que é de procurar representar o generoso povo acreano, o meu querido estado do Acre. Já tem uma reunião aqui com uma atribuição da vice-presidência para tratar do plano de saúde da casa como atribuição da vice-presidência. Então, estou fazendo uso da palavra de maneira bastante breve. Essa semana, senhor presidente, nós tivemos aqui em Brasília o privilégio, inclusive, de receber aqui no Senado, e eu queria fazer o registro, como fiz do plenário, agora faço aqui da tribuna, a presença do governador do Acre, Tião Viana, meu irmão, e ex-senador da República. Ele veio aqui, foi cortejado, cumprimentado pelos funcionários, do mais simples servidor dessa casa, dos assessoristas e assessoristas de elevador, do pessoal que nos serve com tanto carinho, um cafezinho, a água, todos que dão suporte aqui na mesa, e os funcionários dessa casa receberam o governador Tião Viana com amizade e carinho, porque ele construiu essa relação de amizade e carinho. Os colegas senadoras e senadores também acolheram aqui nesse plenário e eram um atrás do outro procurando cumprimentar, abraçar o governador do Acre e, ao mesmo tempo, falar da relação respeitosa e amizade que foi construída quando ele ocupou com tanta honradez a tribuna do Senado Federal como membro da bancada do Acre. Mas, senhor presidente, o governador passou 2 dias aqui, eu acompanhei uma parte da agenda, outra não foi possível. O senador Aníbal Diniz esteve o tempo inteiro acompanhando o governador. Eu, na atribuição que tenho de vice-presidente da casa, de participar de reuniões, das comissões e de dar conta do meu mandato, estou procurando me dividir, como Vossa Excelência faz e outros aqui nessa casa, em muitos, e contando sempre com assessoria para poder dar conta do trabalho que se avoluma. Para mim, eu dobrei o trabalho, e um trabalho que não é visível, uma parte dele. Quando estou presidindo, é visível, mas agora mesmo vou sair, vou para uma reunião para tratar de questões que são fundamentais para o bom funcionamento do Senado Federal, como atribuição que a mesa diretora me passa. Mas eu também queria dizer que o governador Tião Viana fez uma agenda intensiva aqui. Aliás, como ele tem feito no governo do Estado. Ele já está, hoje, indo para o Juruá. Vai fazer uma agenda anunciando investimentos, fiscalizando obras e desenvolvendo uma série de atividades da maior importância para a população de Cruzeiro do Sul, da Rodrigues Alves, de Mâncio Lima, de Taumaturgo e de Porto Volta. E também, na semana, na véspera do Dia do Índio, o governador Tião Viana está assinando, junto com o secretário Edgar, com a coordenação indígena do governo, que foi criada ainda na minha época de governador, a Secretaria dos Povos Indígenas, e ele vai estar assinando uma série de medidas que levam benefício direto para a população indígena do Estado do Acre. E é nesse aspecto, senhor presidente, que eu queria, já que amanhã não poderei fazê-lo aqui, por conta de compromisso de agenda, eu queria cumprimentar todos os povos indígenas do Brasil. De alguma maneira, faço aqui sem nenhum proselitismo, mas acho que nós ainda seguimos tendo que pedir desculpas aos povos indígenas pela maneira, e não é só do Brasil, não, mas a maneira do mundo inteiro. Talvez o país o maior exemplo de agressão aos povos indígenas é os Estados Unidos. O nosso país, ao contrário, em muitos aspectos, é até uma referência positiva, mas nós ainda temos uma dívida enorme com esse povo. No Acre, a gente desenvolveu um trabalho ao longo desses anos
que de alguma maneira resgatou a dignidade, o respeito à cultura, à história desses povos, mas os conflitos ainda estão num nível que não é bom nem para os não índios e muito menos para os índios. E acho que o fundamental é que construamos todos um propósito de tratar com respeito, estabelecer adequadamente aquilo que é de direito desses povos para conservar e manter sua cultura, mas também, ao mesmo tempo, não tratar isso como um instrumento de enfrentamento ideológico ou político. Não, tem que ser uma decisão de nação brasileira. Eu tenho uma relação ótima com os povos indígenas. Quando eu estou nas aldeias, me sinto em casa, com segurança, no meio de parentes, como eles mesmos gostam de nos chamar de parentes. E é nesse sentido que eu venho aqui hoje, já que não posso fazê-lo amanhã, para cumprimentar esses brasileiros como nós, brasileiros originais, que têm uma cultura diferenciada, especial, pela passagem do Dia do Índio, pela Semana do Índio, e dizer que, com serenidade, mas com compromisso, nós devemos, sim, sempre estar procurando corrigir as distorções, corrigir os erros e, ao mesmo tempo, apontar um caminho que busque trazer a tranquilidade necessária. Ouço com satisfação, apesar do pouco tempo, serei breve. A parte do meu colega e colega de mesa também, Flecha Ribeiro, que também representa o Pará nessa casa. Senador Jorge Viana, serei breve, apenas para me acostar ao pronunciamento de Vossa Excelência, parabenizando pela lembrança de hoje, já que amanhã não estaremos aqui também, festejar o Dia do Índio. Acho que Vossa Excelência tem toda a razão, todos nós temos que respeitar as nossas origens e dar a todos os povos indígenas o tratamento que eles merecem. Às vezes não recebe esse tratamento devido pela FUNAI, mas isso é um outro questionamento. Concordo com Vossa Excelência também com relação à questão das terras indígenas, que devem ser respeitadas, que devem ser mantidas dentro das necessidades que assim definidas. Eu apresentei uma PEC, tramita no Congresso, não especificamente para terras indígenas, mas qualquer outro tipo de reserva que venham a ser criadas, que elas sejam primeiro apreciadas pelo Congresso Nacional, não mais por decreto do Executivo, de tal forma que a gente possa, antes de homologá-las, a gente possa definir qual o impacto que elas trarão para aquelas pessoas que estão ocupando essas terras e a devida indenização pelo trabalho ali desenvolvido ao longo de décadas. Mas quero parabenizá-la e dizer que todos nós temos que festejar o dia de amanhã pelas origens do nosso país. Muito obrigado, senador Flecha, pelo aparte. Eu queria, então, para concluir, senhor presidente, só dizer que hoje aprovei, com a contribuição do senador Aníbal Diniz, um voto de louvor, de agradecimento na Comissão de Constituição e Justiça para a CPI, a Comissão Proíndio, Comissão Proíndio do Acre. A Comissão Proíndio do Acre fez um trabalho extraordinário ao longo desses anos, começou lá atrás ainda num trabalho de cooperação com Chico Mendes, antropólogos como o Terry Aquino, que é um marco, já tem seu nome escrito na história do resgate, do respeito ao povo indígena, acriano e brasileiro, o sertanista Meirelles, que me fez ter o privilégio de ter a mais ousada relação com os povos indígenas, porque quando governador, senador Flecha, eu saí do Acre, de Rio Branco, voei 2 horas num pequeno avião, desci numa tentativa de pista, numa fazenda que já tinha sido usada uma época pelos traficantes de droga, e aí o que sobrou da pista que a Polícia Federal tinha deixado, ali nós descemos, peguei uma embarcação, um barco com motor de 15 HP, com um pequeno casco, sem nenhum tipo de conforto, de alumínio, e foram 14 horas de viagem para frente para chegar até a cabeceira do rio Envira, onde vivem os índios isolados.
O que são índios isolados, gente? Eu não sei quem está me ouvindo pela Rádio Senado, pela TV Senado me assistindo. As pessoas não acreditam e que ainda tenham hoje índios não contactados. Índios isolados são índios não contactados. E eles, felizmente, hoje estão sendo mantidos isolados. Então, o trabalho que a FUNAI faz hoje, que é um trabalho do país, é de manter essas populações isoladas. Então, no caso do Acre, o sertanista, o Meirelles, ele mora lá, tem uma base da FUNAI, ele morava, no caso, funcionários da FUNAI, para tentar evitar que brancos possam chegar próximo daquela região, ou não índios, e os índios também possam sair, para que não tenha aí um conflito. E alguém vai dizer, mas por que então não contactar rapidamente, apresentar para eles o celular, água gelada, essas coisas todas que nós achamos, inclusive, que não vivemos sem ela? Porque eles conseguem viver sem absolutamente nada disso que nós achamos que é tão imprescindível para a vida. Eu sobrevoei essa área várias vezes, vi esses índios. O problema todo está na seguinte equação. Historicamente, 70% desses índios morreriam nos primeiros 3 anos se o contato for feito. Então, vou repetir. Se nós, brancos ou não índios, fizermos contato com índios não contactados, a tendência é de que 70% deles venham a morrer nos primeiros 3 anos. São dados, são números. Por que isso? Porque nós, ao longo do tempo, com morte de milhões, adquirimos imunidades para algumas doenças que eles não têm contato com ela, mas também não têm a imunidade. Vão pegar gripe e vão morrer. O filme Xingu mostra claramente aquilo. Então, enquanto nós não formos puros o suficiente para fazer contato com quem vive numa relação absolutamente harmoniosa com a natureza, o que fazer? E senadores e senadoras, quando eu era governador, eu fui lá, fiquei 3 dias, sem poder contactar nada. O pessoal achava até que o Acre ia ficar sem governador, que eu não tinha mais como voltar, que os índios tinham me encontrado. Depois eu voltei de avião e estava tendo conflitos entre brancos, ou seja, não índios, e os índios vizinhos àquela área. E os índios vinham lá, os índios isolados, pegavam algumas ferramentas, cordas, e levavam para suas áreas. Era basicamente isso. E conversando com o Meirelles, o sertanista, eu falei, vai ter morte dos nossos índios. Eu estou falando, senador, de em torno de 500 índios isolados que vivem no Acre, não contactados. Como é que vocês sabem disso se eles não são contactados? Passando de avião, nas coordenadas que são sigilosas, você sobrevoa, identifica, vê e sabe pelo número de aldeia mais ou menos quantos índios vivem ali. Eles não têm contato com nada disso que a gente conhece. Nada, absolutamente nada. É um patrimônio da humanidade. E aí estava tendo uma visitação deles de madrugada, pegando ferramentas, cordas nas casas dos não índios, vizinhos, quilômetros de distância. E para evitar conflito, eu, governador, lembro bem, me orgulho de ter feito isso, com o Meirelles, definimos juntos, queríamos tentar resolver. Eu falei, Meirelles, nós vamos comprar machado, teçados ou facões, como alguns falam, enxadas, ferramentas, facas, cordas. Vamos ensacar tudo isso, contratar o avião, e o avião vai passar e vai fazer chover essas ferramentas para ele lá. Eu acho que até hoje eles estão querendo entender o que é que aconteceu, que aquilo que eles estavam procurando longe, quilômetros de distância, de uma hora para outra caiu na aldeia, e aí eles pararam de visitar os vizinhos, e com isso a gente evitou os conflitos. Então, na véspera, na Semana do Índio, na véspera do Dia do Índio, que a gente está chegando, eu queria aqui, do fundo do coração, dizer que nós temos que tomar muito cuidado no trato da questão indígena, respeitando esses povos. Está tendo um rearranjo nas organizações deles na Amazônia, foram cometidos muitos erros, sempre por ingerência política, partidos políticos querendo filiar índio, movimentos de branco querendo fazer a condução do movimento indígena, e isso é péssimo. E a gente não ganha, muito menos os povos indígenas e o movimento indígena. Eu sempre procurei respeitá-los e aprender com eles. Esse ano, certamente, vou visitar o Festival dos Yawanawás, vou nos Axanincas, já combinei, inclusive, com o grande músico João Donato, que ano que vem completa 80 anos e quer fazer, nesses 80 anos, também essa aproximação com a musicalidade indígena. Então, para não terminar de uma maneira
de uma maneira lamentável e lamentando os problemas que são gravíssimos. Eu quero dizer que lá no Acre, a harmonia dos não índios com os índios vai acontecer e vai sair certamente um bom material, Vossa Excelência, que sempre estimula tanto, produzido por João Donato, que possa expor para o Brasil, para os acreanos e para o mundo a beleza da cultura indígena acreana, brasileira e da Amazônia. Então, parabéns a todos os nossos irmãos e muito obrigado, presidente, pela tolerância do tempo.